Então, boa noite a todos os meus amigos, irmãos do YouTube. Vamos começar mais uma quinta-feira de estudos. Hoje eu estou aqui em substituição, espero estar em substituição à altura, para a gente poder falar do capítulo 4 do livro Céu e Inferno, que é o que nós estamos estudando. E semana passada, né, o César falou do céu. Então, é uma palavra forte, porque a gente associa muita coisa ruim com isso, com essa palavra, ela, né, nos remete a medos inconscientes profundos, mas se a gente não começar a entender, fica mais difícil. Mais difícil para a gente se abrir para as verdades que a gente precisa saber, para não sofrer quando a gente estiver na porta de transpor dessa vida física para a vida espiritual, né? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4, o Inferno, né? O livro, seguindo nos estudos das obras de Allan Kardec. Então, vamos lá. As figurinhas, o máximo. Muito bonitinhas. Então, vamos começar com o item Intuição das Penas Futuras. Ele começa no capítulo explicando sobre essa nossa intuição, como é que ela como é que a gente tem formada essa intuição na nossa mente. Então, desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. São transcrições do capítulo para a gente entender o que ele está nos dizendo. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na Terra. Então, é lógico, né? Nós, como a gente não tem a menor ideia de como vai ser depois, a gente tem uma vaga ideia, mas essa vaga ideia, ela é embasada no que a gente conhece do mundo material, né? Então, quais são as nossas torturas aqui no mundo material? Quais são as nossas delícias aqui no mundo material? As nossas compreensões se limitam muito por essa noção do material, porque é o que a gente conhece. Então, a gente transporta para outra vida também essas noções meio materializadas do que pode acontecer do lado de lá, né? Vamos seguir. Então, aqui ele vai começar a explicar as ideias de inferno, né? Ao longo do tempo.
como era o inferno pagão, como é o inferno cristão, para a gente poder ir formando uma ideia do que a humanidade passa, né, num passado pensava sobre o inferno. Então, o inferno pagão, que é aquele né, que baseado nos mitos, na mitologia, que foi descrito por pessoas, por escritores, o inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. A gente achou que o inferno dos pagãos fosse ser o máximo, né, do sofrimento e do suplício, mas o inferno católico, né, conseguiu superar essas expectativas negativas de inferno. Então, a gente pode ver que o inferno cristão, vamos pôr o inferno católico, né, nessa busca, tem correlação com o que os antigos pensavam. Vamos passar aqui, porque é uma continuação de como os cristãos desenvolveram uma parte maior de suplício, segundo o inferno pagão. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. As mesmas considerações que, entre os antigos, tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios, tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, o centro da Terra, para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias, de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram aí, por muito tempo, a habitação dos condenados. Então, a denominação, as características do inferno pagão eram que as entradas eram por cavernas sombrias e tinham não vou falar deuses, né, as entidades da mitologia, ora como transportadores, ora como guardiões das portas. A mitologia é cheia, se a gente for, né, ler em Homero, é cheia dessas descrições do inferno. E os cristãos, eles resolveram igualar todo mundo, né? Todo mundo que ia para o inferno, realmente o cenário era esse, do fogo material, né? As caldeiras ferventes e as pessoas ali em suplício eterno. E como ele falou aqui, no céu, eles acharam por bem descrevê-lo nas altitudes superiores, né? Porque céu é superior, num local acima do céu do planeta Terra. E,
por consequência, se o céu é em cima, o inferno, consequentemente, é embaixo, ficando no centro da Terra. Circunscrevendo o lugar, denominando o lugar, formando um lugar para aquela característica, né? O céu em cima, o inferno embaixo. Continuando. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam, sem transição, à mansão dos justos. Outra não pode ser a hipótese, dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ele veio mesmo para pôr uma explicação nessa situação, porque até o inferno pagão tinha uns atenuantes quanto à característica da pessoa, variavam-se algumas condições no inferno pagão, mas o inferno cristão ele moldou de uma forma que só existiam duas categorias: ou a felicidade perfeita para os puros, né? Ou o sofrimento absoluto para os condenados. Na eternidade. Então, é uma coisa muito, né, muito sem lógica, porque elimina totalmente a ideia de progresso, porque um condenado, então, não pode progredir, né? Ali não existe mais progressão, não, né? Progresso, evolução, condena-se para a eternidade aquele que pecou sem nenhuma chance dele sair daquele local para ir para o outro, né? O que Jesus falou? Há muitas moradas na casa do meu Pai, querendo se referir aos diversos estágios que a nossa alma alcança, e para cada estágio existe um local. E essa palavra local é um pouco forte no sentido da dimensão espiritual, porque não está circunscrito a um local material. Podem ter características materiais, como no nosso lar, que a gente explicou nas aulas passadas. Eles viram prédios, eles viram mesa, eles viram você come, mas a matéria é diferente, né? A gente aqui não tem base, eles tiveram que transcrever assim para que a gente possa entender mesmo, porque não teriam bases de conhecimento fora do nosso entendimento, né? Existe também, eles falam também nos limbos. Os limbos, o que são? Por exemplo, ele está dando um exemplo aqui. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, né? Também, ainda bem, né? Mas também, não tendo feito bem, não lhe assiste direito à felicidade suprema.
Então, ela não pode ir para o céu porque ela não fez o bem, supõe-se que não seja um espírito puro. Tal privação importa, sim, um suplício eterno, e tanto mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. É uma criança, né? Ela não teve ainda conhecimentos de comportamentos para que fosse determinada a sua sorte. Então, a simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nessas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Mais uma vez veio Jesus Cristo nos falar, nos dar ideia do que verdadeiramente acontece depois que a gente deixa o corpo físico, da variedade grandiosa que é o universo, que é a criação, né? Do nosso Deus, do nosso Criador. Vamos fazer aqui um esboço do inferno cristão. A gente tem que se aprofundar nessa concepção para a gente poder, porque no fundo, é a nossa concepção. Nós muito temos ela no nosso inconsciente coletivo, tem esse esboço, a gente tem esse esboço formado. Então, a gente tem que entender para a gente poder pôr a luz da razão em cima e tentar raciocinar será que, né, pela lógica, será que pode ser assim, desse jeito? Então, ele fala o seguinte: os demônios são puros espíritos, não espíritos puros, puros espíritos. E os condenados, presentemente no inferno, podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce. E os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retornando para não mais deixá-los, os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Então, a ideia geral é que no dia estão todos lá nos seus lugares. No dia do juízo final, todos ressuscitarão, utilizando aqueles mesmos corpos que deixaram ali na terra, que se decompuseram, eles serão reabilitados, aqueles corpos, segundo esse esboço. Os bons, né, os eleitos, transformarão esses corpos em corpos resplendentes, né? E os pecadores vão ficar com os corpos mutilados, estropiados, desfigurados pelo pecado. É um pouco, né, forte, porque a matéria se decompõe. Que milagre seria esse que ela se recompusesse a matéria, né, a matéria física, nossos corpos físicos. A gente poderia até ter esse esboço da alma espiritual, que reflete aquilo que a gente é por dentro mesmo. Mas aí é uma outra substância, né? Não é a matéria densa aqui, física. Se a gente for pensar bem, o conceito está certo, mas desde que não seja aplicado nos corpos físicos materiais aqui da nossa densidade.
O corpo espiritual, ele vai ser resplendente, com certeza, se a gente tiver uma pureza, e ele vai ser desfigurado se a gente tiver ainda muita coisa para trabalhar nele. Mas no sentido do perispírito, o espírita chama o corpo espiritual, o corpo astral de perispírito. Então, aí a gente começa a se questionar, né? A questionar todas essas questões. Será que a matéria realmente... Quando será o dia do juízo final? Será que a matéria realmente vai ter essa propriedade de se recompor? Que leis da física ela vai ter que ultrapassar para que isso aconteça? Então, isso deixa uma dúvida na cabeça da gente, uma incerteza, uma insegurança muito grande. Então, a gente fica, né, duvidando, né? Quem pensa um pouco, duvida, né, desse tipo de pena eterna ou de gozo eterno. E o Espiritismo, ele veio para levar em consideração e explicar tudo aquilo que Jesus falou quando ele veio, tentando tirar todas essas limitações, essas crenças né, das nossas mentes. E tem uma passagem, né, que não está colocada aqui, mas tem uma passagem da Santa Teresa, que ela narra uma experiência dela. Eu adoro Santa Teresa de Ávila, né? Eu sou devota dela. Então, eu prestei muita atenção quando eu li o capítulo, que ela falou o seguinte: ela narra ela era uma mística, né? Ela já estava numa condição de santidade ali no mosteiro onde ela estava, né? Das Carmelitas, já estava muito voltada para Deus, muito voltada para as qualidades. E ela narra um episódio que ela teve, que ela se viu num lugar muito feio, talvez um transporte, né? A gente chama de desdobramento. Às vezes a gente, né, consideraram como se fosse um pesadelo, mas às vezes a gente tem pesadelos tão reais, né, que a gente acredita que aconteceram. E ela relata que ela se viu num lugar muito feio, andando por uma viela escura, feia, e que ela entrou num lugar em ruínas, num lugar fechado, e que ela não conseguia sair daquele lugar, e ela sentiu as paredes chegando perto como se fossem esmagá-la, né? Então, você imagina uma santa tendo esse tipo de experiência mística. O que será que aconteceu com ela? Para ela, aquilo foi real. Então, ela já estava com as suas qualidades de santa, já tinha se voltado para Deus, já estava num patamar mais evoluído, mas mesmo assim, ela teve alguma espécie de dor moral que a levou nesse lugar. Então, esse lugar, vamos dizer assim, podia ser descrito como um inferno, como um umbral, né? Um lugar feio, onde ela estava em sofrimento. Então, aquilo alguma dor moral que ela experimentou e ela foi para esse lugar, vamos dizer assim. E o que esse lugar representa? As nossas, né? As nossas dores morais mesmo. É que nem o César falou, o céu é aqui, né? Se a gente... Ou o inferno é aqui também, mesma coisa, né? Analogia igual.
A gente pode estar sentada no sofá da nossa sala. Se a gente está bem, se a gente está lembrando de coisas bonitas, se a gente está feliz, a gente está no céu, né? No lugar céu. A nossa mente projeta esse lugar céu. Mas se a gente está sentado no sofá da nossa sala, pensando em coisas tristes, horríveis, em acidente, com ódio, a gente está no inferno. Então, o inferno é o que a gente cria, é o lugar que a nossa mente cria, né? Assim como o céu é o lugar que a nossa mente cria. E como Jesus falou que tem muitas moradas, a nossa criação ela pode ser de diversas percepções. Nós podemos ter diversas percepções de inferno, de céu, né? Existem essas diversas graduações segundo as nossas obras. O que são as nossas obras? São os nossos pensamentos. É o que a gente realmente é. Então, aqui a gente separou um trechinho do. Eu vou ler porque é bem interessante, é um trecho do Nosso Lar. A Gabi depois me corrige, né? É um trecho do Nosso Lar, para a gente ter uma noção do que falou André Luiz, né? Ele que viveu todas essas, olha, esse slidezinho aqui, né? É do filme Nosso Lar, e psicografado por Chico Xavier, ele dizendo da condição dele, o que ele vivenciou, André Luiz. Então, vamos lá. Mas será que é assim mesmo? Esse é o título, né? Vamos ver o que outra pessoa falou, né? Uma pessoa, né? Uma psicografia séria de um médium sério. Vamos ver o que ele falou. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço se perdera. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam meus clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Olha, se não é um inferno, né? Se não é uma descrição de inferno, não sei dizer, né? Então, vamos analisar um pouco essas frases dele. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo e a noção de espaço se perdera. Então, ele já era um lugar que você não tem, ele não tinha noção de tempo e nem de espaço, né? Ele não tinha como mensurar nem tempo nem espaço nessa condição que ele estava. Ele sentia o pulmão respirando,
né? Então, alguma matéria existia ali, no formato de pulmão, né? Respirando um ar, cabelo, coração, ele sentia todos esses órgãos. A paisagem era sombria, aqui ele viu gritos, então existiam outros nesse lugar, ou nessa mesma condição de mente, existiam outros iguais àquela condição de mente dele. Uma profunda dor moral, um profundo desespero, que ele até preferia não ser. Ele preferia não estar sabendo de nada que estava acontecendo ali, né? Vamos adiantar na narrativa. Aí ele vai relatar um pouco a vida dele. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, ele era médico. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei a todos que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor da estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suais agora para não chorardes depois. Olha, é um relato importante. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, tentando entender tudo isso que acontece para não ser pego de surpresa, que nem eu falei no começo. Ele está narrando uma experiência dele, a gente tem que acreditar, porque são psicografias que a gente não pode duvidar, obras que a gente não pode duvidar. E ele era um médico, ele não era um criminoso, é como a Santa Teresa, né? Estava muito longe de ser uma criminosa ou, né, nem passando perto disso. E teve a dor moral dela e foi parar nesse lugar ruim, naquela experiência única que ela teve, não sei se ela teve outras iguais. E ele, um médico, né, só preocupado com o bem-estar da família, queria ganhar dinheiro para ter a sua casa, seu carro, né, os seus filhos. E engraçado que a gente acha que isso é normal, né, a gente levar uma vida boa e ter conforto. Não, com certeza não deve ser errado, né, lógico. Mas a gente acha que tem mais coisas para fazer
do que só o nosso prazer pessoal. A gente tem que aprender a olhar para o próximo, para o outro. É isso que ele está falando aqui, que ele não estendeu toda essa bênção, todo esse bem-estar, estendeu para a família dele, mas não estendeu para a família humana, né? Ao redor dele, né? É um depoimento muito interessante. A gente tem que prestar atenção nisso. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Só aí que ele lembrou de Deus, né? Fosse onde fosse. E essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternas em tão amargurosa emergência. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou os seus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, quando ele mudou a condição mental dele, né, já veio o arrependimento, a noção a noção da autoconsciência, do tempo perdido, do que ele. Né? A gente tem essa bússola dentro da gente, mas a gente quase nunca escuta. Do que a gente deve fazer, a gente ignora essa intuição interna. E quando ele se arrependeu, quando ele viu e pediu, orou, né? Que ele falou que ele fez uma oração pedindo, aí o socorro apareceu. Porque ele, né, ele transportou, ele modificou a sua condição mental do orgulho para o arrependimento. E aí tudo que vem do arrependimento, remorso, a humilhação, né, o desgosto, né? Então, Dorinha, é bem legal. Oi, amor. eu queria fazer um comentário. Eu falei, Pode falar. Eu vou, me corrige, eu não quis mudar nada do teu. não, não, tá perfeito, tá perfeito. Só assim, eu queria passar a ideia, né, do porquê eu quis colocar essa passagem do nosso lar, né? Para a gente entender que quem faz o nosso inferno somos nós mesmos. Então, nós construímos o nosso inferno, do mesmo jeito que nós construímos o nosso céu ou o nosso purgatório. Então, é para a gente ter em mente, né, que as nossas atitudes, as nossas escolhas, exatamente o que você estava falando, né? Se nós, de acordo com o nosso padrão mental, de acordo com a nossa vibração, o que a gente escolhe para a nossa vida na Terra, é o que a gente vai ter quando a gente morrer. Então, nós somos quem construímos esse inferno. Essa história de ter demônios e fogo eterno e castigos que não acabam mais, eles só existem se a gente, na nossa consciência, fizer eles existirem para a gente. Mas a partir do momento que a gente muda esse padrão, que a gente tem a humildade de aceitar, de pedir ajuda divina, né, de saber que a gente errou, tudo isso se desfaz, né, para mostrar como realmente somos nós mesmos que criamos isso para a gente.
Era só isso, amorzinho, mas Não, explicou exatamente perfeito o que eu estava pensando. é exatamente isso, o que a gente, né, o que a gente percebe. O inferno está dentro de nós, o céu está dentro de nós. É aquele exemplo do sofá que eu dei. Você pode, não precisa estar no sofá, você pode estar num resort de luxo, cercado de todo luxo e conforto. Se você está ali dentro de você, se remoendo com ódio de alguém, você está no inferno, apesar de você estar num lugar maravilhoso. Então, a gente dá muita importância para o externo, para o lugar, mas é o que a gente leva dentro da gente que é o que importa, né? O que a gente cria dentro da nossa mente que é o que importa. E é isso que ele veio chamar a atenção. Então, nós fazemos de acordo com as nossas obras, né? As nossas obras, o que são? Somos nós. Então, ele não aproveitou a obra dele enquanto ele estava encarnado. Ele viu depois que ele não aproveitou a encarnação, os pais maravilhosos que teve, a família, a esposa, a dedicação da esposa. Quem assistir o filme Nosso Lar vai ter uma noção bem boa dessa passagem. E ele, né, tratou os pacientes com, né, não teve amor pelos seus pacientes. Tudo isso caiu na realidade dele assim que ele deixou o corpo físico. O inferno, chame-se como quiser, né? Então, o André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. É isso que a Gabi falou. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. E ela diz bem alto que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Isso dito por Emmanuel, que é o prefácio do livro Nosso Lar. Veja bem. Então, não é qualquer um que está falando, não. É Emmanuel que está falando. Presta bem atenção no que André Luiz vem contar para vocês. Vocês vão precisar dessa história para se basear. Então, é isso mesmo. A gente está na matéria, a matéria é nossa amiga, a gente tem que amar e respeitar o nosso corpo, né, os objetos que a gente tem, os filhos que a gente tem, os amores que a gente tem, porque a matéria, eu ouvi uma frase que eu adorei, que a matéria é Deus sólido, né? Então, a matéria não é para ser desprezada, ela é para ser amada, mas a gente tem que, né, compartilhar, a gente tem que entender que todos somos irmãos, que tudo é Deus, todas aquelas histórias. Se a gente entender isso, a gente já vai com né? A gente já fica com uma alegria maior no coração. Às vezes é difícil porque a gente esbarra no nosso egoísmo, no nosso orgulho. A gente quer o nosso interesse, né? A gente não olha muito para o outro. É difícil, mas é o exercício que a gente veio fazer aqui, né? Nessa dimensão. A gente veio treinar esse desapego, né? essa tolerância, essa caridade. A gente tem exemplos maravilhosos, teve muitos exemplos né, em todos os tempos, né, que a gente está aqui, mas a gente está aqui, a gente pode. Se vieram pessoas que estiveram aqui nas mesmas condições
e se superaram, por que a gente não pode? A gente tem que pensar nisso. A gente não pode ou a gente não quer abrir mão dos nossos interesses pessoais, né? Então, para a gente refletir muito, analisar bastante, raciocínio lógico. Não precisa nem ser uma pessoa mística, né? Nem ser uma pessoa extremamente religiosa para entender esses conceitos, né? Conceitos do que é ilógico e do que é lógico. Então, eu olho os ursinhos, gente, que coisinha boa. É exatamente isso, né? Essa animação é exatamente isso. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que colocar o amor no coração, e o outro é o outro, né? Tudo à nossa volta tem que ser um motivo do nosso amor. É um exercício constante, diário, de minuto em minuto, a gente tem que, por isso é orar e vigiar, né? Vigiar e depois orar. E Jesus falou tudo, né? Simplesmente falou tudo. Então, eu vou fazer essa oraçãozinha aqui para a gente terminar a nossa exposição de hoje. Senhor, que eu possa, a quem está com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Ai, que linda, né? Muito linda essa oração. É uma matéria boa de reflexão, é um pedido que a nossa alma tem que fazer constantemente. Então tá, meus amores, por hoje é só. Espero que a aula não tenha ficado muito longa e cansativa. Tenha conseguido passar os ensinamentos do livro. Quem puder assistir O Nosso Lar, ou ler o livro, é muito produtivo. Explica bastante, tira muitas dúvidas nossas. Então, que Jesus abençoe a todos nessa semana. Boa Páscoa para todo mundo. Né? Uma semana santa, uma semana que a gente pode fazer uma reflexão maior também, né? Que Jesus abençoe a todos. Boa semana. Compartilhem o vídeo, né? Para os seus amigos. E entrem no nosso canal, divulguem o nosso canal, nossos estudos, que a gente vai gostar muito. Um abraço a todos.